Olá, bem-vindo ao programa Momento da Graça, que é um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Caso você ainda não me conheça, eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da igreja, e nós estamos hoje examinando mais um dos juízes de Israel. Estamos estudando durante todo esse ano os nossos cultos do meio da semana. Nós estamos estudando personagens da Bíblia e hoje nós vamos olhar mais um dos juízes e eu preciso então ambientar você um pouquinho sobre como é que era esse período. Porém, antes eu quero mais uma vez agradecer que você está junto com a gente. Você pode acessar os nossos programas através do nosso canal YouTube, que é Momento da Graça. Também todas as nossas lições estão indo para a página da igreja no Facebook, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Eu também sempre estou postando, mas também nós queremos lembrar que nós estamos fazendo todas as nossas lições com exatamente 30 minutos de duração, que é um pouco complicado, porque às vezes você tem muito mais material para examinar, e 30 minutos não é tempo suficiente. Mas nós estamos fazendo isso a propósito para ficar assim mais fácil para as pessoas acompanhar, mas também porque nós estamos colocando o áudio no nosso programa de rádio. Então, hoje nós vamos estar colocando para você todos os meios que você pode acessar os nossos programas. Mas então, mais uma vez, muito grato porque você está assistindo e nós vamos então, como nós estamos fazendo o exame de alguns dos juízes e do período dos juízes, eu preciso então, para aqueles que talvez não pegaram a introdução ao assunto, eu preciso dar uma pincelada de como é que é esse período, como funciona e assim, né, para você puder acompanhar e não se perder, como se diz, e perder interesse pelo assunto. O período de juízes funcionava assim. Israel tinha passado um período de alguns anos, muitos anos, fora da sua terra, na terra do Egito. Aí Deus tirou o povo de lá usando um homem por nome Moisés. E então eles saíram do Egito, peregrinaram uns 40 anos no deserto, aí entraram de volta para sua terra. Isso tudo na liderança de Moisés. Aí Moisés passou o bastão para Josué, o seu sucessor, que foi quem conquistou a terra da Palestina de volta para Israel. Então, começou um período chamado de juízes. Depois que Josué deixou tudo pronto, o povo instalado na terra da Palestina, aí entrou um período chamado período de juízes. E basicamente é assim: Israel não tinha um rei, e quando eles precisavam de um líder para um momento crítico de sua história, Deus levantava um juiz para a libertação do povo. E os ciclos da história de Israel nesse tempo era aproximadamente 40 anos. E acontecia assim: o juiz deixava o povo lá em cima, bem estabelecido, bem preparado, tudo organizado, e aí ele voltava às suas funções e o povo continuava com Deus no comando. Mas aí eles esqueciam de Deus, caíam em pecado, iam atrás de outros deuses, basicamente idolatria, e aí então os inimigos atacavam, oprimiam, e eles precisavam de um libertador. Deus levantava o juiz. É o caso do juiz que nós vamos examinar hoje, que é o sexto juiz, um homem por nome Gideão. Ele é muito famoso, muito conhecido, pela maneira que entrou em batalha, como se diz, contra os midianitas, que eram
as tribos que mais ou menos do sul da Palestina que estavam atacando e oprimindo os israelitas. Então, eu não vou gastar muito tempo falando sobre a maneira que foi a libertação, a maneira que se deu a batalha. Eu tenho que contar porque algumas pessoas não conhecem. Você pode conferir a história toda no livro de Juízes na sua Bíblia, nos capítulos 6 e 7. Tem a história todinha. Mas a batalha da vitória se deu assim. Gideão convocou o povo de Israel e compareceram 32 mil soldados. Mas Deus disse para Gideão, é demais. Então pode falar para eles que aqueles que tiverem com medo ou que são recém-casados ou tem alguma coisa assim que eles não estão assim bem convencidos de que eles precisam ir para o campo de batalha, pode mandar voltar para casa. Voltaram 22 mil. Deixaram e voltaram. Sem problema, até porque Deus autorizou assim. Mas Deus disse, ainda está demais. Então, ele fez uma coisa lá para separar de uma forma bem aleatória. Manda todo mundo descer até o igarapé para tomar água e aqueles que tomarem de uma determinada maneira, né, levantando a água com a mão, vão ser separados e aqueles que forem com a boca diretamente para a água serão separados. Enfim, acabou que ficou só 300 homens. Deus só precisou de 300 pessoas para libertar Israel. E aí eles fizeram a campanha da seguinte maneira. Eles pegaram 300 potes e colocaram as suas tochas dentro dos potes e 300 trombetas. E aí, à noite, cercaram o acampamento dos midianitas e aí Gideão disse, todo mundo segue o meu exemplo. Quando eu quebrar o pote, que vai aparecer de uma vez as tochas, e eu tocar minha trombeta, todo mundo faz igual, todo mundo faz na mesma hora. E assim fizeram, e aí de repente os midianitas viram 300 tochas cercando o seu acampamento. E ouviram o som de 300 trombetas e disseram, é um exército muito grande. E daí tiveram muito medo, foi confusão, e enfim, Israel com apenas 300 homens conseguiu derrotar esse grande inimigo. Então, essa história é muito conhecida e eu só tive que contar para contar como que foi a vitória. Mas eu quero concentrar com você na pessoa de Gideão. Quem era Gideão? Como é que ele era? Como é que era o seu... como é que ele pensava? Como é que era a sua personalidade? Porque nós podemos aprender muito com Gideão. Então, foi um sucesso, a campanha foi um sucesso, a estratégia foi uma coisa que Deus inventou, como se diz, que Deus mostrou para Gideão, e ele, né, com poucos homens, começou com 32 mil soldados, resumiu o seu exército em 300, e com esses 300 e um artifício estratégico bem interessante, conseguiram a vitória. Assim aconteceu. Mas quem era Gideão? Como era esse sexto juiz de Israel? Então vamos olhar um pouquinho como é que era Gideão. A primeira coisa que acontece é que no tempo da opressão, no tempo dos ataques, Gideão está trabalhando. Então quero destacar primeiramente que Gideão era um homem trabalhador. E o primeiro momento que nós encontramos ele na Bíblia, ele está trilhando os grãos, ele está, como a gente diz, pisando os grãos e tentando fazer logo a colheita e colocar tudo num lugar escondido, porque ele sabe que os midianitas,
que não plantaram, que não colheram, que não trabalharam, vão descer com os seus soldados e vão roubar tudo que tem em Israel. Então ele está trabalhando freneticamente para, antes que isso possa acontecer, ele possa guardar o seu mantimento. Então ele está, o primeiro grande traço da personalidade e do caráter de Gideão, ele é trabalhador. Então ele tem esperança de poder guardar alguma coisa, de poder cuidar da sua família, da sua cidade. Então ele está trabalhando, ele está lutando, ele não abandona aquilo que é um traço da sua natureza. Ele é um trabalhador. E eu já quero trazer a primeira, ou talvez duas lições desse primeiro traço de Gideão. Primeiramente, ele é trabalhador e Deus usa quem trabalha. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas, por mais fracas, por mais desqualificadas ou sem habilidades que fossem, mas Deus não chama pessoas preguiçosas. Deus não chama pessoas que não estejam fazendo alguma coisa. Mais tarde, depois do período dos juízes, Deus vai chamar um homem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Saul era um homem assim meio sem nada na cabeça, mas só que ele estava procurando os burros do pai dele pelas montanhas quando ele foi chamado. Estava fazendo alguma coisa. Então Deus sempre chama pessoas que trabalham. E aí você diz, então eu estou fora de perigo, porque eu não faço nada. Mas não se confie muito não, porque não é bem assim. E Deus pode usar qualquer pessoa, mas a regra é que Deus chama alguém que esteja fazendo alguma coisa. Pode não ser uma coisa muito importante, mas Deus chama pessoas que trabalham. Então tem esse primeiro traço. Mas tem uma outra coisa que é muito bom para esse momento que nós estamos vivendo, onde estamos vivendo essa quarentena, o vírus e tal. E eu não sei como é que essas lições vão ser vistas depois, mas para esse momento que nós estamos passando, eu quero falar para você desse juiz Gideão, homem trabalhador, uma coisa, um traço importante dessa sua qualidade de trabalhador. É que ele está vivendo um momento de opressão, mas ele não perde a esperança, ele não joga tudo para o ar, ele não para de trabalhar, ele continua trabalhando, mesmo sabendo que ele pode perder tudo. Mesmo sabendo que o inimigo está à porta e que ele pode perder a vida, ele pode perder a sua produção, ele pode perder a sua família, ele pode perder qualquer coisa e todas as coisas, mas ele não para de trabalhar. Então, é importante a gente não perder a esperança. É importante a gente não deixar de viver, como se diz, de uma forma natural, normal, dentro das circunstâncias. Então veja, Gideão e o seu povo todo, a sua nação toda inteira estava sendo ameaçada. Havia um histórico de todos os anos esses invasores chegar e destruir os seus campos e levar a sua produção. Mas mesmo assim, ele não deixou de trabalhar. Ele continuou a sua rotina. Ele manteve a esperança. Ele continuou trabalhando. Então esse é o primeiro grande ponto da personalidade de Gideão que eu quero passar para vocês. Mas Gideão era um homem um tanto tímido e talvez pudéssemos dizer pessimista. Então vamos olhar esse aspecto da vida e da personalidade
de Gideão. Gideão, lembra, está trilhando os grãos, ele está trabalhando, quando aparece aquele que é chamado o anjo do Senhor. Ou seja, um anjo aparece não em forma de espírito, mas numa forma corpórea, parecendo um ser humano, um homem qualquer. E isso é importante porque, por causa da personalidade de Gideão, que é um homem um tanto pessimista, um homem um tanto tímido, talvez um pouco negativo, ele precisa de uma referência visual para começar a ser vitorioso. Então, Deus, sabendo desse traço da pessoa de Gideão, ele manda um dos seus anjos de uma forma visível para dizer para Gideão: Deus vai lhe chamar para libertar o povo de Israel. Então, eu quero que você entenda, Deus pode fazer isso para qualquer pessoa do jeito que Ele quiser. Ele pode dar vamos dizer, uma centelha, um empurrãozinho na nossa personalidade, que pode ser, nós podemos ter esse traço de Gideão, de pessimismo, de sermos talvez um pouco negativos, um pouco tímidos. Então, Deus pode usar as circunstâncias para nos dar aquele empurrão que a gente precisa para entrar em ação num plano que Deus tem para a nossa vida. Ele não faz isso com todo mundo, mas Ele pode fazer. E Gideão precisava de algo visual, de uma pessoa, um contato pessoal com o anjo de Deus para ele poder começar a sua trajetória de vitória. Então, Deus fez isso com Gideão. E eu apenas estou registrando que foi assim que Deus fez. E até no capítulo 6 de Juízes, até diz que naquele mesmo dia, Deus falou de forma direta com Gideão. E não precisou mais do anjo. Mas no primeiro momento, Gideão precisava um referencial, alguma coisa visível, palpável, que ele pudesse identificar para poder ser convencido de que Deus poderia usá-lo. Então, fique atento, porque Deus às vezes usa coisas, circunstâncias, para dizer: eu quero você para fazer uma grande obra para mim. Então, fique atento, porque nós temos a tendência de sermos um pouco negativos ou pessimistas, e talvez a gente precise desse empurrãozinho. Então, o que aconteceu quando o anjo, então, falou com Gideão? Ele primeiramente chegou dizendo assim: você é valente, você é um homem valente. E Gideão disse: eu? Porque Gideão não se via assim. E Gideão até falou o seguinte, ele disse: eu sou o menor da minha família. E aí tem algumas coisas, algumas perguntas que Gideão faz para o anjo, e são coisas que as pessoas tímidas, né, perguntam, são coisas que as pessoas pensam. Então ele disse, primeiramente, porque o anjo disse para Gideão que Deus ia fazer uma grande coisa, ia dar uma grande vitória. E ele disse para Gideão: você é um homem abençoado. E Gideão então fez a sua primeira pergunta. Ele disse: se eu sou abençoado por Deus, por que nós estamos nessa situação? E não é assim que nós somos, não é assim que nós pensamos. Nós não somos como Gideão nesse sentido. Que Deus nos fala que Ele vai fazer grandes coisas com a gente, que vai nos dar uma grande vitória, que nós somos abençoados. E a gente diz: mas se nós somos abençoados, por que nós estamos passando por isso? Então é natural ao ser humano ter esse tipo de questionamento.
E às vezes isso irrita a Deus, mas Deus também nos conhece e Ele sabe que às vezes a gente precisa fazer essa pergunta. Se eu sou um abençoado, por que eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida? De tanta opressão, de tanta derrota. Por que isso está acontecendo comigo? Então, ele faz essa primeira pergunta. Se eu sou um abençoado, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Então, faz a aplicação à sua vida. Talvez você precise desse momento de Gideão na sua vida, de perguntar, se eu sou um filho de Deus, abençoado por Deus, por que eu estou passando o que estou passando no momento? Por que tanta opressão? Por que tanta doença? Por que tanto aperto financeiro? Por que tanta dúvida? Então, é legítimo. Você pode fazer, porque Deus sabe quem você é e Ele sabe que às vezes você precisa questionar. Mas aí ele faz uma outra pergunta. Ele faz a pergunta, com que? Se eu vou ser usado para entrar em batalha contra os midianitas, com o quê? O que eu tenho? Eu sou pobre. O que eu tenho para oferecer? Com o que eu vou entrar? E como eu já contei, eu contei a vitória antes de contar como Gideão chegou a ser o grande líder e o juiz e o comandante que ele foi. Ele, quando convocou o povo de Israel, compareceram 32 mil. Depois reduziu, em 22 mil, reduziu para 10 mil. E mesmo assim Deus disse, não, é demais. Você só precisa de 300. Então, ele era assim aquela pessoa da mente assim meia fechada, limitada. Ele não via a possibilidade que Deus poderia usar pouca coisa para fazer grandes coisas. Então ele disse, com que? Então ele começou perguntando por quê? E depois disse, com que eu vou fazer tudo isso? Eu não tenho nada, sou pobre. Mas Deus pode usar você também, meu amigo. Deus pode fazer grandes coisas com pouca coisa. Porque quando está nas mãos de Deus, grandes coisas podem acontecer. Então é legítimo a gente perguntar com que eu vou fazer. Nós precisamos fazer um levantamento. A gente lá na igreja, de vez em quando, nós temos lições para encorajar as pessoas a fazer um levantamento das suas habilidades, daquilo que Deus colocou dentro de você e talvez você nem descobriu ainda. Algumas habilidades, alguns dons que você tem, que Deus poderá usar. Então, é legítimo você fazer essa pergunta, com que eu vou servir a Deus? Com que eu vou entrar na batalha para a causa de Deus? Então, você pode fazer essa pergunta. Mas ele também perguntou, por que eu? Porque eu sou, e novamente o pessimismo, eu sou o menor da minha família. Tem outras pessoas maiores do que eu, tem outras pessoas mais qualificadas do que eu, por que eu? Ele fez essa terceira pergunta. Por que tem que ser eu? Mas Deus tem o seu plano. E você deve entender, para aplicar esse princípio das perguntas de Gideão, você deve dizer, eu realmente não sou ninguém. Ele foi humilde. Eu sou de uma família pobre, eu não tenho nada. Eu não tenho o que oferecer. Tem muitas outras pessoas que Deus poderia usar, mas Deus quer usar você. Então, você pode, é legítimo fazer essa indagação. Por que eu? Mas Deus tem um plano para usar a sua vida. Em meio à fraqueza, em meio ao medo, aos temores, às pressões e à opressão, mas Deus tem um plano
para os seus filhos. E o que é certo é que você deve se colocar à disposição de Deus. E Deus, então, naquela noite veio e disse para Gideão que ele iria usá-lo. E Gideão começa um processo dele se livrar das coisas que estão causando o problema. A Bíblia conta lá que Deus diz para Gideão, olha, você vai destruir a idolatria começando na sua casa. E no outro dia ele levantou, ou na noite mesmo, ele levantou e tinha lá uma imagem e ele quebrou aquilo e matou os animais que eram dedicados ao deus Baal e queimou e fez um sacrifício e fez tudo como Deus mandou, né, para livrar da sua família e da sua cidade. Até quiseram, né, quando ele fez isso, começaram a procurar saber quem era e descobriram que era ele. Vamos pegar o cara porque ele destruiu a nossa religião e falou mal do nosso Deus. E o pai dele até defendeu e disse, olha, se é o Deus de vocês, então deixa que o Deus se defenda. Mas então ele fez uma limpeza, tirou a idolatria de dentro da sua casa, de dentro da sua cidade. Ele fez uma purificação e se colocou à disposição. E aí talvez muitos de vocês devem ter, talvez você que é crente deve conhecer a história como Gideão, inclusive, teve ainda tantas dúvidas que ele provou Deus 2 vezes e disse, olha Deus, se é que eu que tenho que fazer isso, então vou colocar uma lã aqui fora e se tiver molhado e enxuto ao redor, então eu vou. Aí aconteceu assim como ele fez a prova. Aí depois ele fez outra e disse, agora deixa que tenha orvalho da madrugada ao redor e a lã vai ficar enxuta. E aconteceu. E muitas pessoas usam isso para provar a Deus. Não faça isso não. É que Gideão era um cara sem fé. Ele não precisava fazer isso. E inclusive, ser perigoso. Nós temos muitos exemplos na Bíblia que pessoas que fazem esse tipo de prova, que, né, Deus repreende e até traz uma certa consequência negativa. Gideão fez e funcionou, mas não é para fazer isso. É para confiar em Deus. Mas Gideão, homem pobre, insignificante, foi chamado, fez as suas perguntas, entrou na batalha, foi vitorioso e foi um dos grandes homens, um dos grandes libertadores do povo de Deus. Então, vamos aprender com Gideão. Tem coisas que não é para fazer, tem coisas que é para fazer. Mas talvez o ponto mais importante é que nós precisamos sacudir a dúvida, a falta de fé, a timidez, o medo, e devemos usar as nossas vidas para ter a grande vitória que Deus tem para nos dar. Então, Deus abençoe você e espero que você aprenda com esse grande homem, Gideão, juiz de Israel.